Para tudo por 10 segundos e ouve com atenção. Se você chegou até aqui, existe um motivo que sua mente ainda não entendeu, mas seu coração sentiu. Tem gente dormindo sem paz, sorrindo por fora e lutando por dentro. E é exatamente aí que as coisas mudam. Hoje algo começa a virar na direção certa. Não porque você mereceu, mas porque existe um cuidado maior te cercando, mesmo no silêncio. Eu não sei qual foi a última notícia que te abalou, nem qual pensamento tem te visitado quando a casa fica quieta. Mas eu sei como isso pesa. A espera, a incerteza, o medo do amanhã. Só que repara, você ainda está aqui. E quem permanece mesmo cansado não está parado, está resistindo. E resistência é semente. Fica comigo, porque as próximas palavras podem destravar aquilo que parecia travado. Antes de continuar, faz um gesto simples que fortalece essa mensagem. Deixa o like e se inscreve no Clamor Forte. Isso ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que também estão precisando de direção. Agora respira fundo, porque a partir daqui eu quero que você escute como quem abre uma janela. Sem pressa, sem defesa, só permitindo que a paz encontre espaço dentro de você, mesmo que ainda existam perguntas. Tem momentos em que a vida parece um corredor escuro e a gente anda tateando, tentando não cair. Só que o invisível trabalha antes do visível. O que chega como boa notícia quase sempre nasce no silêncio, enquanto você acha que nada está acontecendo. Portas não se abrem do nada, elas se preparam. Caminhos não surgem por acaso, eles se alinham. E hoje eu declaro, o alinhamento começou. Você pode estar olhando para a realidade e pensando, nada mudou. Mas mudança verdadeira começa por dentro, como uma luz acendendo atrás dos olhos. De repente, a mente clareia. O coração desacelera. A esperança volta a respirar. E quando isso acontece, até o que parecia impossível perde força, porque o medo vive de cenário. E cenário muda quando a fé encontra firmeza. Continua comigo. Eu quero falar com a parte de você que ficou em silêncio para não preocupar ninguém. A parte que engoliu lágrimas, que sustentou responsabilidades, que tentou ser forte o tempo todo. Você não precisa provar nada agora. Aqui, você pode baixar os ombros. Existe uma paz que não depende de explicação. Existe um cuidado que não pede permissão. E ele começa a tocar as áreas que você escondia até de si. Quando a noite chega, os pensamentos gostam de exagerar os problemas, como se cada erro fosse uma sentença. Mas não é. Há recomeços que nascem exatamente depois da exaustão, quando você finalmente admite: eu preciso de ajuda. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade. E hoje eu quero que você sinta isso. Você não está abandonado. Há direção chegando e ela vem com serenidade, não com confusão. Se você sente que andou carregando peso demais, eu declaro descanso sobre a sua mente. Descanso que não é fuga, é cura. Eu declaro clareza sobre decisões, proteção sobre escolhas e discernimento sobre caminhos. Que o que é engano se revele cedo. Que o que é certo se confirme com paz e que seu coração pare de correr por dentro. Porque quando a alma desacelera, as respostas encontram lugar para chegar. E não pense que boas notícias precisam ser gigantes para mudar tudo. Às vezes, é uma mensagem que chega na hora certa, uma ligação, uma oportunidade inesperada, uma porta que você nem estava mirando, um sim que quebra um ciclo, um não que te livra de um caminho torto. O céu trabalha também nos detalhes, e detalhes, quando somados, viram virada. Recebe isso como quem segura uma promessa sem apertar demais. Eu sei que a ansiedade tenta te convencer de que você está atrasado, de que perdeu tempo, de que já era. Mas existe um tempo que não é seu, é maior. E esse tempo não falha. O que está sendo preparado não vem para te envergonhar, vem para te reposicionar. Então, não se diminua,
Não se compare. Não aceite o rótulo do cansaço como identidade. Você está em processo, e processo é sinal de vida. Se você puder, escreve nos comentários qual área da sua vida mais precisa de boas notícias hoje. Família, trabalho, saúde, decisões, paz interior. Não é exposição, é entrega. Quando a gente nomeia a dor, ela perde o poder de dominar escondida. E eu declaro que esse pedido não vai ficar solto no vazio. Que haja resposta, que haja direção, que haja favor. E que você perceba sinais claros, sem precisar forçar nada. Agora, em pensamento, acompanha comigo. Que toda preocupação que te rouba o sono seja substituída por tranquilidade. Que a mente pare de repetir cenários ruins. Que o coração pare de se culpar por coisas que já passaram. Que você tenha coragem para recomeçar com leveza. E que as palavras que te feriram percam o eco dentro de você. Porque não é justo viver preso ao que já acabou. Hoje começa um passo novo por dentro. Eu declaro provisão, chegando de forma limpa, sem humilhação e sem desespero. Que você tenha o necessário com paz. Que portas de trabalho se abram com dignidade. Que ideias certas surjam no momento certo. Que você seja guiado com sabedoria para administrar, decidir e construir. E se existirem travas invisíveis no caminho, que elas sejam quebradas agora. Porque a vida não foi feita para ser um campo de medo. Foi feita para ser um caminho de crescimento. Eu declaro cura emocional sobre feridas antigas. Aquilo que você tentou esquecer, mas ainda dói quando lembra. Aquilo que você perdoou por cima, mas o peito ainda aperta. Hoje, que essa dor seja tocada com profundidade. Não para te fazer reviver o trauma, mas para te devolver liberdade. Você não nasceu para carregar o passado como sentença. Você nasceu para seguir. E seguir com paz é possível, mesmo depois de quedas. E que seus relacionamentos sejam filtrados. Que o que é falso se afaste sem drama. Que o que é verdadeiro permaneça com firmeza. Que a sua vida não seja cercada de gente que drena, confunde e manipula. Que você tenha amizades que somam, conversas que edificam e presenças que trazem serenidade. E se por um tempo a solidão for necessária, que ela seja cura, não castigo. Porque existir em paz vale mais do que caber em qualquer lugar. Existe uma diferença enorme entre esperar e desistir. Desistir é apagar a luz por dentro. Esperar é manter a chama acesa, mesmo pequena. E eu sinto que você tem mantido essa chama, mesmo no limite. Então eu declaro que sua esperança seja fortalecida. Que você volte a ter ânimo para planejar, que o medo não dite suas escolhas, que sua confiança se levante de novo sem precisar gritar, porque a verdadeira força é silenciosa e constante. Que seus sonhos, aqueles que você guardou por medo, sejam revisitados com maturidade. Talvez alguns precisem ser ajustados, outros renascem de outro jeito, mas eu declaro que você não vai ficar preso no "e se". Você vai viver o agora. E o agora pode ser simples. Um passo, uma atitude, um pedido, uma conversa. Pequenas decisões mudam rotas inteiras. E quando a direção chega, o coração entende que não foi em vão. Se essa mensagem está te trazendo paz, compartilha com alguém que você ama e que anda calado demais. Às vezes a pessoa não pede ajuda, mas está pedindo por dentro. E você pode ser ponte. Agora, volta para você. Que sua casa seja coberta de tranquilidade. Que discussões desnecessárias percam força. Que o ambiente fique leve. Que haja sono tranquilo. Mente descansada e alegria voltando aos poucos, como luz no fim do dia. Eu declaro que os próximos dias trarão sinais claros. Respostas que chegam sem confusão. Encontros certos, notícias que aliviam. E quando vier a tentação de pensar, vai dar errado,
que você se lembre, nem tudo que você sente é verdade e nem todo pensamento merece ser obedecido. Você pode escolher a paz, você pode escolher confiar. E confiar não é fechar os olhos para a realidade, é abrir o coração para a direção certa, passo a passo. Então mantém sua mente firme e seu coração leve. Não carregue o amanhã nas costas. Existe um cuidado trabalhando nas linhas que você não enxerga, e ele sabe exatamente onde tocar primeiro. Você vai perceber mudanças em detalhes, um ânimo diferente, uma conversa mais clara, uma porta menos pesada, uma resposta surgindo. E enquanto isso se desenha, segue respirando com calma, porque há um caminho se abrindo por dentro e por fora, e ele começa a ganhar forma no ritmo certo. Às vezes você não precisa de uma resposta imediata, precisa apenas de fôlego para continuar. O problema é que o cansaço vai minando por dentro, e quando a mente se exaure, o coração começa a duvidar. Mas hoje eu quero te lembrar, você não chegou até aqui por acaso. Cada passo dado, mesmo cambaleante, construiu resistência. E resistência silenciosa sustenta mais do que você imagina quando tudo parece frágil. Existe uma força que nasce quando você para de se cobrar tanto, quando entende que não precisa resolver tudo hoje. A ansiedade gosta de acelerar processos, mas o crescimento verdadeiro acontece no ritmo certo. O que está sendo formado agora não é frágil, é profundo, e tudo que cria raiz leva tempo. Então não se condene por ainda não ver resultados visíveis. Há movimentos acontecendo fora do seu campo de visão. Talvez você tenha aprendido a sobreviver em alerta, sempre esperando o próximo impacto. Isso cansa a alma. Mas eu declaro que um tempo de reorganização interna começa agora. Pensamentos se ajustam, emoções se acomodam, expectativas se alinham. Não é sobre perder o controle, é sobre confiar o controle. Quando você solta um pouco, a vida começa a fluir com menos resistência e mais clareza. Você não precisa ter todas as respostas para seguir. Precisa apenas de direção suficiente para o próximo passo. E isso já está sendo liberado. O medo tenta te convencer de que você vai errar de novo, mas experiência não é fracasso, é aprendizado. Você não é a mesma pessoa de antes. Há maturidade onde antes havia impulsividade. Há discernimento onde antes havia confusão. Reconheça isso. O silêncio que você viveu não foi vazio. Foi preparação. Foi nele que você percebeu o que pesa, o que drena, o que não cabe mais. Algumas despedidas internas são necessárias antes de novos começos. E mesmo que tenha doído, elas te livraram de cargas invisíveis. Agora, o espaço está sendo criado para algo mais leve, mais coerente com quem você se tornou nesse processo. Se em algum momento você pensou em desistir, isso não te define. Define apenas que você é humano. O que te define é ter permanecido mesmo com vontade de parar, ter acordado mesmo sem ânimo, ter seguido mesmo sem aplausos. Isso constrói uma força que não depende de circunstâncias, e essa força começa a ser percebida agora como uma base firme debaixo dos pés. Há decisões que você adiou por medo de errar, mas adiar também cansa. E eu sinto que em breve você terá clareza para agir sem se violentar por dentro. Não será impulso, será convicção tranquila. Quando a decisão vem com paz, mesmo que desafie, ela sustenta. E quando chega o momento certo, você percebe que o medo diminui, porque a direção se torna mais nítida. Você não precisa se provar para ninguém. A comparação só rouba a energia que poderia ser usada para construir. Cada pessoa carrega um ritmo, um tempo, uma história. O que parece atraso, muitas vezes é proteção. O que parece perda, muitas vezes é livramento. E quando você entende isso, o peso da pressa começa a cair, dando lugar a uma confiança mais estável. Existe uma tranquilidade que não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que não está sozinho no processo.
essa consciência muda tudo. O coração desacelera, a mente clareia, o corpo responde. Você começa a perceber sinais simples. Uma conversa que flui, uma ideia que surge, uma solução que aparece. São pequenas confirmações de que você está sendo conduzido. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreve nos comentários a frase: "Eu escolho confiar no processo". Não como repetição automática, mas como decisão interna. Quando você verbaliza, organiza o que está confuso por dentro. Essa escolha muda a forma como você atravessa os próximos dias, mesmo que nem tudo esteja resolvido ainda. Confiança não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Em vez de tensão constante, nasce discernimento. Em vez de desgaste, nasce constância. E você começa a perceber que nem toda batalha precisa ser travada. Algumas se resolvem quando você não reage no impulso. O silêncio estratégico também é força. Saber quando parar é tão importante quanto saber quando avançar. Se você sente que perdeu tempo em caminhos que não deram certo, respira. Nada se perde quando gera aprendizado. O que você viveu te trouxe consciência. E consciência evita repetições. Agora, as escolhas começam a ser feitas com mais critério, menos carência e mais verdade. Isso muda completamente os resultados, porque quando a base muda, tudo que se constrói em cima também muda. Eu declaro equilíbrio emocional sobre você, que os extremos percam força, que o pensamento não vá sempre ao pior cenário, que a mente encontre repouso. Você não foi feito para viver em estado de alerta permanente. Há um ritmo mais saudável sendo restaurado e ele começa dentro. Quando o interior se ajusta, o exterior acompanha, mesmo que gradualmente. Talvez você esteja esperando uma grande virada, mas ela começa em ajustes pequenos. Dormir melhor, dizer não quando precisa, respeitar limites, ouvir mais o próprio corpo. Esses cuidados silenciosos constroem estabilidade. E estabilidade sustenta crescimento. Não subestime os pequenos passos. Eles constroem trajetos longos sem te quebrar no caminho. Existe algo se reorganizando na sua forma de se relacionar. Você começa a perceber quem soma e quem pesa, quem escuta e quem apenas exige. Esse discernimento não vem para te isolar, mas para te preservar. Relações saudáveis não drenam, fortalecem. E você está aprendendo a escolher presença com critério, não por carência, mas por alinhamento. Se em algum momento você sentiu que perdeu a própria identidade tentando agradar, isso começa a ser corrigido agora. Você volta a reconhecer seus limites, seus valores, suas prioridades. E isso traz firmeza. Quando você se posiciona internamente, o mundo responde de outra forma. Não com ausência de desafios, mas com mais respeito pelo espaço que você ocupa. Eu declaro que seus próximos dias terão mais clareza do que ruído. Menos pressa, mais direção, menos peso, mais discernimento. Você não precisa acelerar o que está sendo construído com cuidado. O que vem com base firme, permanece. E você começa a sentir que está saindo do modo sobrevivência e entrando em um modo de construção consciente. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, não ignora esse sinal. Algo dentro de você está se alinhando com uma nova postura. E isso muda tudo. Você começa a agir com mais presença, menos culpa, mais responsabilidade emocional. Esse é um ponto de virada silencioso, mas profundo, e ele sustenta decisões mais saudáveis daqui para frente. Antes de continuar, fortalece essa mensagem. Se inscreve no Clamor Forte e deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão precisando de direção e equilíbrio. Agora, volta a atenção para dentro, porque ainda há camadas sendo ajustadas. E esse processo segue acontecendo com calma e constância. O que você está vivendo agora não é estagnação, é reorganização. E reorganizar às vezes parece confuso antes de ficar claro.
Confia no processo, mantenha a constância. Permanece atento aos sinais simples do dia a dia. Eles vão te mostrando o caminho passo a passo, sem sobrecarga. E enquanto isso, algo continua se firmando dentro de você, preparando o terreno para escolhas mais seguras e movimentos mais alinhados. Agora, enquanto essa oração se aquieta, permite que tudo o que foi tocado continue trabalhando em silêncio dentro de você. Nem tudo se resolve de uma vez, mas algo já foi alinhado no lugar certo. Leva essa paz com você. Observa os próximos sinais. Percebe os pequenos movimentos. E quando sentir que precisa renovar a força, o foco ou a esperança, volta aqui no clamor forte. Sempre haverá uma nova oração te esperando no tempo certo. Até a próxima, meu querido, minha querida.